e o regime iraniano também, acidentalmente, mas isso acho que é interessante a gente falar incidentalmente, ele lançou a moda do fatwa, né? Todo mundo se lembra justamente do Salman Rushdie, que, se não me engano, no final dos anos 80, né, publicou um livro que se chama Os Versos Satânicos, né? Seria melhor os versículos satânicos, inclusive. Por que, aliás, o livro se chama assim? Porque ele faz referência a 2 versículos do Corão, né, que, numa determinada tradição, foram inspirados a Muhammad por Satã, né, que são os versos satânicos. E depois ele, né, foi repreendido, digamos, e falou, não, isso aqui não era para estar, mas continuaram no Corão. São versículos em que ele fala de 3 deusas do panteão antigo dos árabes, do panteão dos árabes pré-islâmicos, né? E meio que dá a entender que elas devam ser veneradas, né? Então, é um romance, enfim, com base nessa ideia, tem uma atitude, né, de certa forma, crítica do Islã, e o Ayatollah Khomeini falando, tem que matar esse camarada que escreveu isso aqui, e ele emite a tal fatwa, que é né, uma espécie de um decreto. Bom, além da gravidade do fato em si, eu acho que essa ideia do fato ela se tornou uma inspiração para como o globalismo, toda a ideologia woke governa o mundo hoje. Da seguinte maneira, não existe assim um centro, né? Não existe um papa woke. Você tem determinadas figuras e tal que são influentes, mas a ideologia woke, né? Que, digamos assim, nessa ideologia você une tudo que é o climatismo, tudo que é o covidismo, né, em relação à pandemia, tudo que é a ideologia de gênero, tudo que é o racialismo. Esse complexo ideológico não tem um papa, não tem um centro decisório. Mas o que acontece? Pessoas individuais meio que se proclamam ayatolás dessa ideologia, se proclamam clérigos dessa ideologia e começam a soltar fátuas condenando as pessoas. Então, hoje em dia, você cada dia vê mais, né, no mundo, né, nas redes, etc., aparece assim, fulano de tal disse que o artista tal ou a figura política tal é nazista ou é racista, então essa pessoa tem que ser cancelada, tem que sofrer todo tipo de banimento. Isso é um fato, né? É um decreto que alguém chegou e, né, com base numa interpretação de algo, né, colocou na praça e, a partir daí, todo mundo vai né, e tem que cumprir. É algo, justamente, que destrói qualquer Estado democrático de direito, né, onde não há uma acusação, não há um código com base no qual é feita a acusação, não existe um processo, não existe nada, não existe defesa, não existe acusação formal, né? Isso é um pouco a maneira de atuar, né, desse complexo woke, que é, de certa forma, não digo que seja inspirada, mas tem um parentesco grande, mais uma vez, com essa dimensão do Islã, na vertente iraniana, principalmente, né? Então, basicamente, o Khomeini dizia, olha, nós temos um grande declínio na civilização islâmica, né? Um dos problemas que ele aponta é a coexistência, digamos, do Islã com o Estado-nação. Ele é contra o Estado-nação. Essa coisa de Estado-nação não é islâmica. O Islã, qualquer Estado que não seja puramente o governo dele, é um Estado idólatra, porque se a pessoa, de alguma maneira, tem uma determinada atitude de respeito e veneração por um Estado, essa veneração, esse respeito estão concorrendo
com aqueles que são devidos a Alá, isso não pode, isso é idolatria. E então houve uma decadência cultural por causa do colonialismo, mas também por causa da acomodação dos povos islâmicos a esse esquema do Estado-nação. Então tem que acabar com tudo isso. A única maneira é você criar um governo mundial islâmico, né? Esse é o objetivo último. Um governo, não um governo constituído, um governo assim, né, diluído dos ayatollahs, mas que tem muito a ver com a governança global, mais uma vez. A governança global também nunca vai ser um governo legalmente constituído, um governo mundial legalmente constituído. Nunca vai ter uma constituição mundial, nunca vai ter uma sede, um presidente do mundo, né? Não. Agora, tem aí um velayat faqih do mundo, né? Então, pessoas aqui e ali que ganham um prestígio, né? De uma maneira ou de outra, se tornam os ayatollahs do mundo, começam a emitir fatwa para cá, fatwa para lá, começam a direcionar as coisas para cá e para lá. Aquilo que a gente está assistindo como evolução de uma governança global não é muito diferente desse não-Estado mundial que o Khomeini prega. Tá? E também não é muito diferente de um Estado mundial comunista, né? Sem esquecer que, justamente, o comunismo como estágio final da evolução da humanidade, na cabeça dos marxistas, né? Ou de escravização total da humanidade, na minha concepção, o comunismo, ele é justamente, um dos aspectos dele é o desaparecimento do Estado, né? Você continua a ter aspectos de uma administração, mas não tem mais o Estado. Você tem já apenas o poder que se manifesta em si mesmo e que se aplica diretamente dentro de cada pessoa e nos atos de cada pessoa. Isso é basicamente a ideia do comunismo, né? Eles vão dizer que não tem mais classe, então não precisa mais, o Estado é sempre para eles o Estado é sempre uma ditadura, né? Não sei se é tão errado assim, né? Então, numa determinada ótica do marxismo, você tem a ditadura da burguesia, que é o que se chama democracia liberal, mas na verdade não é, porque a burguesia domina as outras classes, e o Estado serve os interesses da burguesia e não dos outros, então é uma ditadura da burguesia. Então a gente precisa transformar isso numa ditadura do proletariado. Mas o proletariado se torna a classe, ele é a classe universal, né? E ele vai diluir, e a ditadura por ele controlada vai diluir toda a diferença de classe, então você vai ter um momento onde não tem mais classe, então você não precisa mais de um Estado, né? E o poder se exerce, né, de maneira, digamos assim, autônoma, né? O poder exerce o próprio poder. Não é muito diferente do velayat faqih do Khomeini, não é muito diferente da ideia da governança global, né? Existe uma convergência aí. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui